Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, 2 livros para entender quem foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E ele não é só um feriado, viu? Vem comigo. Muito bem, antes de mais tudo, você precisa curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e ajudar a gente a subir, beleza? Agora sim, tenho aqui em minhas mãos 2 livros que tratam da Inconfidência Mineira e também do nosso personagem, o Tiradentes. Esses 2 livros estão aqui, já vou começar logo falando da importância deles. Primeiro, este aqui, 1789, livro escrito aqui por Pedro Doria. Pedro Doria é um jornalista. Esse livro foi lançado em 2017. E do que fala esse livro aqui? Bom, ele vai falar sobre a história de Tiradentes e dos contrabandistas, assassinos e poetas que lutaram pela independência do Brasil. É isso. Esse livro aqui ele é extremamente fácil de se entender, sabe, gente? Ele é bem tranquilo aqui. O jeito que o autor escreveu, fez aqui algumas marcações. Tem também várias figuras, né, da época, que olha, mapa da região das Minas Gerais, topografia, né? Então, isso aqui é a casa de Câmara e Cadeia, né? Hoje na Praça Tiradentes, lá em Ouro Preto, local que eu já tive a oportunidade de visitar, um lugar muito bonito, né? A cidade de Ouro Preto é uma cidade muito bonita, preservada historicamente. Lá, claro, foi o palco da Inconfidência Mineira. Esse livro aqui, ele retrata a Inconfidência Mineira como um todo. E o que isso significa? Significa o seguinte, ele pega todos os personagens que participaram da Inconfidência Mineira, o antes, o durante e o depois, ou seja, ele começa mostrando o panorama do Brasil colônia em 1700 e depois vai mostrando quem era cada personagem que fazia parte da Inconfidência Mineira, o que esses inconfidentes queriam e como, né, José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, estava inserido no meio desse grupo de inconfidentes. E aí depois acontece a denúncia, né, a caguetagem lá do Silvério dos Reis, e depois disso acontecem as prisões, os julgamentos, até que enfim a execução da pena de Tiradentes e também as penas aí relacionadas aos outros inconfidentes. O bacana é que é bem abrangente. Tiradentes é um dos personagens, há outros aí que tem inclusive muito mais importância politicamente falando naquela época do que o próprio Tiradentes. O Tiradentes era um Zé Ninguém, para falar a verdade. Então esse livro aqui ele vai contar exatamente isso, né? Contar aí quem eram esses inconfidentes, o que eles queriam e qual era o grande objetivo deles e que fim eles levaram, né? Porque não foi só o Tiradentes que acabou morrendo, outros aí também foram condenados e esse livro esclarece isso. O segundo livro para entender a Inconfidência e também entender quem foi o Tiradentes é justamente a biografia do próprio, né, Tiradentes, o Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier, livro esse escrito por Lucas Figueiredo, lançado em 2018. Esse livro aqui eu comprei agora, eu não o li ainda, né? Mas me admira muito, né, o tamanho desse livro aqui. Eu vou abrir aqui para vocês. Ele tem uma capa bonita, laranja, tem essa proteção aqui, né, que é o do título do livro, né? E aqui você vê também é um livro que tem também muitas figuras aqui da época da Inconfidência, da época aí do Brasil colônia, aqui ó, a casa de Câmara e Cadeia de novo, né? Enfim, é um livro bem bacana aqui, né, de visualmente falando, né, esses livros de história, históricos aqui, ó. Olha o Joaquim José da Silva Xavier aqui, depois de ir para a forca e ser esquartejado. O que me admira no livro é o seguinte: Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um personagem histórico, mas devido à sua pouca importância durante a sua existência, né, em vida, né, não pós-mortem aí do Tiradentes, existia
muita pouca informação sobre o Tiradentes. Pra você ter uma ideia, nem a cara do Tiradentes é realmente conhecida. Mesmo assim, com pouca informação sobre o Tiradentes, o autor conseguiu escrever um livro de 388 páginas. E tudo isso aqui que você está vendo, gente, isso aqui são notas e referências bibliográficas. Vejam, esse é um livro de um cara que se tem muita pouca informação, que é o Tiradentes, e isso aqui são as referências bibliográficas do cara. Mas muito interessante, estou aqui muito curioso para ler esse livro aqui. Custou até um precinho mais salgado, custou aí em torno de R$ 47, né, para um livro que foi lançado inclusive aí em 2018, mas aproveitando esta semana de feriado de Tiradentes, por que não começar lendo o Tiradentes? Não é verdade? Fica a dica. Apresentados os dois livros, aqui eu queria falar um pouquinho sobre o Tiradentes, né? Algumas pequenas reflexões para você levar nessa semana de feriado. Nós somos filhos do nosso tempo, então isso tem uma influência muito grande, dependendo de como o governo que está no poder vê a história do Brasil, acontece uma influência e aí as pessoas que estão estudando, né, as crianças, os adolescentes que estão estudando, são influenciados por essa visão. Né? E isso vem mudando ao longo dos anos. Né? O tipo de história que você aprendia no início do século XX é totalmente diferente, a leitura é feita de uma forma totalmente diferente no século XXI, embora os eventos não mudem, né? Você não vai mudar o fato de Dom Pedro I ter feito a independência do Brasil, mas você vai mudar a forma como isso é narrado. Se a Inconfidência era um movimento elitista, se eles não queriam a abolição da escravidão, se eles não queriam nem a independência do Brasil como um todo, por que o Tiradentes ganhou um feriado? Ao longo da história do Brasil você teve diversas revoltas, tentativas aí de revoluções contra a coroa, contra o poder que estava constituído para que fosse feita a República. A Confidência Mineira foi apenas um dos movimentos, houve também a Conjuração Baiana, houve a Confederação do Equador, a Sabinada, a Balaiada, Revolução Farroupilha, enfim. Aconteceram inúmeras revoltas no Brasil colônia e no Brasil regencial. Por que o Tiradentes foi, então, o eleito? Isso tem uma explicação muito fácil e eu vou te responder. Tiradentes foi ressuscitado na história a partir do fim do Império e com a proclamação da República em 1889. Não era importante, não era interessante para o novo governo que estava se formando ressaltar, continuar enaltecendo os símbolos do Império, como o próprio Dom Pedro I, que fez a independência e tudo mais. Então eles começaram a caçar na história quem que eles poderiam exaltar. Se lembraram lá do Tiradentes, que estava lá em Vila Rica, foi enforcado, lutou pela liberdade. Aí sim, Tiradentes ascendeu ao panteão dos heróis da liberdade do Brasil. Importante, Tiradentes estava lutando contra a coroa, então vamos pegá-lo e colocá-lo como um grande brasileiro que lutou pela liberdade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que define para mim de fato por que Tiradentes é colocado como grande herói e tem um feriado nacional. Esse ponto é que Tiradentes era milico. Tiradentes era militar, né? Como eu já disse, tinha a patente de alferes, que se equivale aí a tenente. Então isso é muito interessante para os militares, porque aí há um outro militar na história que lutou pela liberdade do Brasil. Então eles pegaram e ressuscitaram e colocaram o cara como feriado. Foi por causa disso. Mas ele não entrou no feriado logo de cara. Ao longo da história, né, da proclamação da República, o feriado foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Mas foi só em 1967, durante o regime militar, prestem atenção, durante o regime militar, que Tiradentes foi colocado de novo como feriado nacional no dia 21 de abril e não saiu mais do calendário. Então, o fato dele ser militar está intimamente ligado com o fato de nós termos um feriado nacional no dia 21 de abril. Tá claro?
Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam lá de me seguir nas redes sociais, Pedro_Leão no Instagram, coisas muito bacanas por lá. Te espero por lá e aqui e até uma próxima. Fui!